Nós vamos fazer 3 leituras. Primeira leitura, Evangelho de João, capítulo 10. As outras 2 leituras serão feitas no Evangelho de Mateus. João, capítulo 10. E as outras 2 leituras serão realizadas no Evangelho de Mateus. 10, verso 9. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu sou a porta. Então grava bem isso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então grava bem esse versículo no seu coração. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, ou a sua tradução, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará o alimento ou a pastagem. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Eu quero que você, eu não sei se a sua tradução vai estar aqui como a minha, mas a minha tradução diz assim, final do versículo 14. E são poucos os que acertam com ela. Presta atenção. Jesus diz: eu sou a porta. Aqui Jesus está dizendo que a porta ela é estreita, o caminho ele é apertado, e tem que se acertar com a porta. E aí Jesus diz: são poucos os que se acertam com ela. Agora nós vamos para Mateus 19, a partir do verso 16. Mateus 19, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar, vai prestando atenção na palavra de Jesus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Verso 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes quanto à regeneração
e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir então para o nosso irmão Luiz estar orando por nós. Amém, Santo Deus. Podeis sentar. Nós vamos trabalhar hoje, meus irmãos e irmãs, com o tema a porta do reino de Deus, dentro ou fora, aonde você está. Presta atenção. A porta do reino de Deus, dentro ou fora, aonde você está. As nossas criancinhas são ensinadas a cantar. A porta é uma só, porém 2 lados há, dentro e fora, você... Pontinho de interrogação. Aonde está? A porta é uma só, porém 2 lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? Então é a porta do reino de Deus. Fora ou dentro? Aonde você está? Essa é a pergunta que vai ficar no seu coração. Então você já ouviu que a porta do reino de Deus é Jesus. E disse Jesus, eu sou a porta. E Jesus falou lá em Mateus também para os seus discípulos o quê? Que a porta é estreita, o caminho é apertado. E para entrar nessa porta você tem que se acertar com ela. Tem que se acertar com a porta. Tem que se acertar com o Cristo, se acertar com o Jesus, que disse, olha, eu sou a porta. Muito bem, no texto que nós lemos, do Evangelho de Mateus, do capítulo 19, se apresenta a Jesus um jovem, que a Bíblia não fala o nome, mas a Bíblia chama ele do jovem rico. Um jovem que nós não sabemos que idade que ele tem, não é exatamente, e de que maneira ele conseguiu todas essas propriedades, toda essa riqueza. Mas esse jovem, ele não era somente um jovem rico, um rapaz rico, mas ele era também um rapaz religioso, que quando veio a Jesus, e eu creio mesmo, irmãos, que ele acompanhou Jesus muito, que ele viu e ouviu o que Jesus fazia e falava. Mas chegou num dia que ele chegou perto de Jesus, ele veio então com todas as suas questões humanas dentro do seu coração. Porque o que as almas têm, veja só, nós lemos o texto em que Jesus diz que é difícil de um rico entrar onde? No reino de... Mas por que todos os pobres não se convertem? Por que todas as pessoas que dizem ser consideradas pobres, elas não são todas convertidas? Então qual que é o problema deles? Se o problema do rico é a riqueza, qual que é o problema daquele que julga não ter nada? Então era para ser todo mundo convertido. A questão, meus irmãos, muitas vezes é aonde a pessoa põe o seu coração. Não é o que ele tem ou deixa de ter, ou quer ter, mas é aonde que se encontra o coração do indivíduo, da alma. E aí se apresenta esse jovem para Jesus, no capítulo 19 aqui do Evangelho de Mateus, e ele vem e faz uma pergunta para o mestre,
que nós podemos então dividir essa pergunta em duas, não é? Então ele vai lá, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei? A minha tradução é muito boa, eu gosto muito dela. O que farei eu de bom? Olha só. A minha tradução, ela é... Olha, irmãos, eu gosto muito dela, porque é realmente isso que está dentro do coração das almas. É isso que realmente a pessoa pensa. O que ele vai fazer de bom para entrar no reino. E isso tem adentrado o coração das multidões. E o nosso querido jovem aqui, ele expressa realmente o que está dentro do coração, até mesmo dos denominados religiosos, que tem as suas dúvidas, e como esse jovem aqui chega lá diante de Cristo e vai colocar a dúvida diante de Jesus. E aí então ele faz a pergunta: o que eu vou fazer de bom? O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Muito bem. Eu gostaria de relembrar um fato aqui para todos, que esse jovem foi conversar com Jesus. E Jesus é quem, irmãos? É Deus, certo? Jesus, ele é Deus. E sendo Jesus Deus, graças a Deus, ele é diferente de mim e de você. Porque malemar, eu posso olhar para você e ver a cor da roupa que você está vestido. Eu vou prestar atenção nisso. Talvez eu vou olhar sua fisionomia, talvez eu vou ouvir um pouco da sua voz, talvez eu vou saber um pouco da sua história, da sua vida, mas eu não sou Deus, graças a Deus. Que bom que eu não sou Deus. E é por isso que nós somos todos salvos, pela graça de que eu não sou Deus. Graças a Deus por isso. Que bom, aleluia. E aí então, meus irmãos, Jesus como Deus, e isso é fato, diferente de mim e de você, ele esquadrinha o nosso coração e a nossa mente. Abra sua Bíblia aí no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 3 e versículo 4. Mateus capítulo 9. Então esse jovem não foi conversar com um apóstolo, um dos discípulos, não. Ele foi conversar com Jesus, e Jesus é Deus. E aí quando você vai falar com Deus, Deus sabe o que você está falando, se realmente é do coração, está dentro de você, ou você está falando uma coisa e pensando outra. Vamos lá. Versículo 3. Mas alguns escribas diziam consigo, olha, eles estavam, talvez a sua tradução traz arrazoando, consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Então esse jovem, meus irmãos, ele poderia ter tido algum sucesso se ele tivesse ido falar com um dos discípulos, que ia olhar para ele, só ia olhar a aparência, e escutar a conversa dele e falar assim: rapaz, Senhor, agora chegou um discípulo aqui que esse cara é muito bom. Mas quando vai falar com Deus, Deus olha dentro do seu coração e dentro da sua mente. Deus sabe o que tem dentro de você, o que você pensa, como você pensa, o que você acha. Então Jesus está ouvindo a conversa dele e olhando dentro da mente dele e do coração dele. Então não tem como enganar a Deus, não tem como ocultar nada do nosso Deus. E o jovem foi lá, se apresentou com toda aquela reverência dele, mestre, chamou Jesus de mestre. Mestre, o que eu hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? Muito bem. Ele fez a pergunta:
E a pergunta dele traz, olha, aquilo que é uma verdade na maioria dos corações. O que eu vou fazer de bom? Porque a maioria das pessoas, e até mesmo no mundo denominado evangélico, se ensina que bondade salva. Que se você for bonzinho, você vai para o céu. Céu não é lugar de pessoa boa, irmãos. Pessoa boa nem para o céu ele não quer ir. Porque ele é bom demais. O que eu vou fazer de bom? Olha só no que esse jovem acreditava, meus irmãos. O que estava dentro do coração dele, que é uma realidade das almas. Você sabe por que a alma não se acerta com a porta? Porque ele acha que ele é bom. E você sabe por que o caminho é estreito? Porque lá não entra a sua bondade. Lá não entra o seu senso de justiça. O que vai entrar lá é só a alma por causa de Cristo. Por causa do sangue de Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E quando esse moço se deparou com a porta, então agora ele tem que se acertar com a porta. E agora? A porta do reino de Deus, dentro e fora, aonde você está. Quando Jesus olhou para ele, talvez a maioria dos discípulos que fosse conversar com ele, acharia que aquele rapaz estava dentro. A maioria daquela multidão que seguia Jesus, se fosse dialogar com aquele rapaz, diria com toda convicção, ele está dentro. Mas aí Jesus diz assim, para entrar na vida. Ou seja, quando Jesus olhou dentro do coração, da mente dele, Jesus descobriu realmente aonde que ele estava. Fora. E essa é uma realidade, meus irmãos. Por isso que lá no Antigo Testamento, Deus deu uma lição num homem chamado Samuel. Estão lembrados? Samuel, eu não vejo a aparência, eu esquadrinho os intentos do seu coração. Deus não olha para a minha aparência e nem para a sua. O que Deus quer saber é do seu interior. O que está aí dentro. O que nenhum de nós aqui é capaz de ver, somente Deus. E esse jovem então se deparou com essa porta que é Jesus, né? E se deparando com Jesus, volta lá, Mateus capítulo 19. Jesus então, conhecendo o coração, a alma desse menino, né? E de todos aqueles que estavam ali à volta dele, ele fez uma pergunta para Jesus, né? Versículo 17, respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, qual que é a palavrinha que está na sua Bíblia? Porque Jesus olhou para ele e viu que ele estava fora. Você está fora. Então a porta do reino de Deus, dentro e fora, aonde você está? Essa pergunta quem pode responder é só você. Eu não sou Deus. Mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece a cada um de nós e Ele sabe o que está dentro de nós, o nosso interior. O que está dentro do seu coração, da sua alma, nesse momento. Dentro e fora, aonde você está. E aí Jesus então, olha, guarda o mandamento. Tá bom, versículo 18. Então ele perguntou, quais? Olha só. Quais mandamentos? E aí então Jesus ele responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, o que me chama a atenção quando Jesus cita esses mandamentos aqui, é porque isso daqui é o que está dentro do coração do menino.
Você sabe o que a pessoa tem por pecado? O que a humanidade tem por pecado? Matar, roubar e prostituir. Isso para eles é pecado, certo? O resto não. Você difamar a pessoa não é pecado. Você falar mal da pessoa não é pecado. Você nutrir uma raiva e um ódio não é pecado. Não, isso aí não é pecado. Você ter uma raiz de amargura e inimizade não é pecado. Mas isso é o que tinha dentro do coração daquele menino. E é o que tem dentro do coração da maioria das pessoas. Eu já ouvi isso muitas vezes e talvez você também já. Ah, eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí. Por que Deus não vai me deixar entrar no céu? Ué? Que Deus injusto é esse? Eu sou tão bom. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca prostituí, e então eu tenho que entrar no céu. Isso é o que tem dentro do coração das pessoas. É por isso que Jesus diz que é difícil acertar com a porta. Não é que a pessoa não encontra a porta, ele encontra a porta, mas ele não se acerta com a porta. Talvez ele encontre com a porta toda semana. Toda semana ele está diante da porta que é Jesus, mas ele não acerta com a porta. Porque essas coisas, irmãos, essa questão do bom, de fazer alguma coisa boa, esse menino, esse jovem, o que ele tinha dentro dele eram coisas humanas. E não uma bondade segundo Deus. O que nós temos que fazer diferença, irmãos, é o seguinte: tem boas obras humanas e tem boas obras em Deus. O que é boas obras humanas? Boas obras humanas as religiões fazem, irmãos. Os espíritas fazem, o catolicismo faz, o pentecostalismo faz, as outras denominações, todas elas fazem. Obras humanas, qualquer pessoa pode fazer. O budismo faz, as religiões orientais fazem, todos eles fazem. E quem sabe muito mais do que nós. Mas isso não significa nada. Porque tem aquilo que é bom humanamente e aquilo que é bom diante de Deus. Nós vamos aprender isso aí. E quais que eram os versículos que ele gostava muito da lei? Honra o teu pai e a tua mãe. Porque é o primeiro versículo com promessa, correto? Porque vai aumentar os seus dias sobre a terra. E aí você tem depois, quando você vai lá ler o livro de Êxodo, capítulo 20, aí ele fala assim, olha, você não cobice a mulher do seu próximo, você não cobice o campo do seu próximo, você não cobice o empregado do seu próximo, você não cobice nada do seu próximo. Mas aí ele está tranquilo. Por quê? Porque quem tem bastante coisa não tem que cobiçar o que é do outro. Por que Jesus citou esses versículos, irmão? Você já parou para pensar? Porque sendo ele Deus, ele já sabe o que está dentro do coração da alma. Eu tenho um monte de coisa, então não preciso cobiçar nada do meu próximo, então eu estou tranquilo aí. Tá certo. Versículo 20. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Mas ainda tinha um pontinho de dúvida dentro do seu coração. O que ainda me falta? Faltava ainda, meus irmãos, acertar com a porta. Se não acertar com a porta, não tem boa obra que vai fazer ninguém entrar no reino de Deus. Abra a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Então vamos lembrar. A porta do reino de Deus, dentro e fora. Aonde você está. Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 27. Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 27. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então ele está diante da porta,
Ele está recebendo uma palavra que pode salvar, que tem poder para salvar a alma dele. Muito bem, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque o que acontece muito, irmãos, a gente ouve, o nosso coração endurece, porque a gente passa a não praticar a palavra de Deus, a não viver ela. E isso é um perigo na nossa vida. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo e se esquece de como é a sua aparência. Mas aquele que considera, versículo 25, atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, a lei não foi feita para salvar. Não está escrito na Bíblia que lei salva, que 10 mandamentos salvam ninguém. Lei não salva, lei não veio para salvar. E aí por isso que Tiago ele escreve aqui, a lei da liberdade. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso. Porque uma fé sem colocada em prática é uma fé que não tem operosidade na nossa vida. Por isso que ele pergunta, quais mandamentos, Senhor? Versículo 25 ainda. Esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai está em visitar os órfãos, as viúvas e suas tribulações. Em si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Pois é, meus irmãos, o menino até sabia lá alguns versículos da Bíblia, até estava pronto para dizer para Jesus que ele guardava os mandamentos, que ele gostava até de ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago diz assim que não adianta você ouvir e não praticar. Você sabe por que os problemas perduram na nossa vida? Porque a gente ouve a palavra de Deus, mas nunca põe em prática. As coisas não funcionam mesmo, porque não vai funcionar do meu jeito, vai funcionar do jeito de Deus. E Deus, Ele ensina através da sua palavra. Ninguém vai entrar no céu porque acha que é bom ou porque faz alguma coisa. Por isso Jesus olhou para o coração desse menino e falou assim, para você entrar na vida, porque você está fora. Se fosse qualquer um dos outros discípulos, podia dizer, olha, como Samuel, esse é o rei, mas não é. E aí quando você lembra das Escrituras, você lembra que Paulo escreveu aos Efésios e diz assim, capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação não é por aquilo que eu faço, não é pelas bondades que eu acho que eu pratico a outras pessoas, porque são bondades humanas, e não em Deus. Salvação não é pelas obras. Você encontra na Bíblia bons homens que não eram o quê? Salvos. Irmãos, você encontra muitas pessoas nesse mundo aqui, pessoas, olha, são fantásticas. Pessoas boas. Pessoas, olha, você olha assim, olha, você fica, você fala assim, puxa vida, né? Só falta Jesus, não é essa a nossa frase? Só falta Jesus para ele. Então falta o que, irmãos? Tudo. A gente olha para a pessoa é boazinha, ele olha, ele está disposto a pegar a igreja, colocar nas costas, precisa de mim, pastor, vamos lá, e pá. É um amor de pessoa. Aí você fala assim, só falta? Mas falta tudo. Se falta Jesus, está faltando tudo. Irmãos, Naamã, o Ciro, era um homem bom.
Até mesmo os cativos de Israel gostavam dele. A mocinha que foi levado cativo lá para a casa dele, quando viu ele todo leproso, chegou lá na esposa dele e falou assim: puxa vida, se o meu senhor tivesse lá na minha terra, lá tem um homem que pode curar ele lá tem um Deus, lá tem Deus lá. Olha, irmãos, quando ele partiu para Israel, e quando foi ele falado para ele assim, ó, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes para você sarar da lepra. Ele ficou tão indignado que ele ia voltar para a terra dele. Lá na minha terra tem rio muito melhor que esse. Tá bom. Aí os empregados, os servos dele, amavam tanto ele, que parou ele no meio do caminho e falou assim: meu senhor, se ele tivesse pedido algo tão difícil, o senhor não ia fazer? Eu ia. Então mergulha lá. A porta, irmãos, é só acertar com a porta. A porta está aí, Jesus está aí, meus irmãos. O grande problema é que a gente não se acerta com ela. Então, meu senhor, vai lá. Nós temos um homem na Bíblia, abre sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, um romano chamado Cornélio, um homem bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Então, irmãos, homens bons na Bíblia precisaram de que alguém pregasse o evangelho para eles. Aí a pessoa podia falar assim: poxa vida, mas esse cara só falta Jesus. Mas então falta tudo. E aí tem um homem chamado Cornélio. Olha só os primeiros versículos que a Bíblia fala desse homem. Atos dos Apóstolos, né? Eu estou em Romanos, então por isso que o meu versículo está errado. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 10, versículo 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Irmão, se você só lê esses 2 versículos aqui, o que você fala desse homem? Você chega a uma conclusão humana que esse homem aqui é um servo de Deus, e não é. Sabe por que ele não é? Porque ele ainda não tinha encontrado a porta, que é Jesus. Eu sou a porta. Mas como é que ele vai encontrar com Jesus, pastor? Jesus aqui já foi sepultado, já andou 40 dias em corpo de ressurreição, ressurreto. Faltando 10 dias para a festa do Pentecostes, ele subiu ao céu, ele já está à destra do Pai. E agora, como é que ele vai encontrar Jesus? Porque agora Pedro vai ser mandado lá na casa dele para pregar o Evangelho. Como é que um homem bom, cheio de boas obras, precisa que alguém pregue o Evangelho para ele? Agora eu vou contar uma coisinha aqui. Quando eu trabalhava na Nestlé, né? E aí estava lá o irmão André. E aí eu marquei 2 referências num papelzinho para ele. Eu era terrível, andava com Bíblia no bolso. Andava nas linhas falando de Deus. As irmãzinhas quando me encontram na rua. E eu lembro que eu marquei 2 referências para ele. Eu marquei o Nicodemos, João 3. E marquei o Cornélio, Atos 10. E marquei embaixo: homens bons sem Jesus não são salvos. E um dia, pela misericórdia de Deus, ele se acertou com a porta. Ele se acertou com a porta, porque ele achou a porta. E aí ele vai se acertar com a porta. Aí ele vai entrar. Certo? Então o Cornélio é um homem bom, mas sem Jesus. Versículo 37, 36, olha só o que Pedro diz, Atos 10, 36. Esta é a palavra de Deus, que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como um Espírito Santo e poder, a qual andou por todas as partes, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era
com ele. Olha só, Pedro está pregando o evangelho de salvação para um homem bom. Versículo 44, vamos ler a Bíblia. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias. Vamos esclarecer uma coisinha aqui. Talvez essa pergunta está dentro do seu coração. Quando uma pessoa se converte hoje, pastor, ele recebe o Espírito Santo, ele precisa falar em línguas? Não. Então por que ele teve que falar aqui, pastor? Ele teve que falar aqui porque nós estamos lidando com um homem chamado Pedro, um judeu que acreditava que nenhum gentil ia para o céu, que não ia se salvar. E como que ele ia então realmente ver que aquelas almas tinham se convertido? Porque ele precisava ainda ver. Como que ele ia acreditar que um romano que estava dominando a nação dele, explorando a nação dele, ia ser convertido? Todos da casa de Cornélio se converteram, foram salvos, inclusive o Cornélio. Então essa questão da bondade, a bondade que esse menino tinha, vamos abrir lá em Lucas capítulo 18. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, muito preciosa. Lucas 18, verso 11 e verso 12. Qual era a referência do que é bom que esse menino tinha? É a referência da maioria das pessoas. Verso 11 e verso 12. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e... Quais são os versículos que Jesus citou para o jovem lá? Não adulterarás, não roubarás, porque isso é o que está dentro do coração das pessoas. É isso aqui, meus irmãos. Sabe qual que é o senso de justiça das pessoas? É isso daqui que o homem está orando. Eu não sou como esses homens, e nem como esse aí. Olha o que eu faço, 12. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto ganho. O nosso senso de justiça está baseado nisso. Então aquele jovem, quando Jesus então falou para ele os versículos da Bíblia, ele falou assim: é isso aí mesmo. Estou dentro. Aí Jesus falou: não, você está fora. Você está fora. Porque é isso que nós temos por bondade, irmãos. Senso de justiça. Você pode praticar uma bondade, irmão, mas uma bondade humana, e não uma bondade em Deus. Provérbios, capítulo 11. A porta do reino de Deus, Provérbios capítulo 11, dentro e fora, aonde você está. Provérbios capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ver o que é bondade segundo Deus, irmãos. Não é bondade segundo aquilo que eu tenho estabelecido na minha vida. Não, olha só, 11, 17. O homem bondoso, ele faz bem para quem, irmãos? Porque a pessoa que faz um bem humanamente, ele está fazendo um bem, ele acha que ele está fazendo um bem para outra,
Mas a bondade segundo Deus, o entendimento de uma bondade segundo Deus, eu não estou fazendo uma bondade para o outro, eu estou fazendo uma bondade para mim mesmo. Então essa é a bondade segundo Deus, aquela que deve ser operante na nossa vida. Continuação do versículo: mas o cruel a si mesmo se fere. Ou seja, irmãos, bondade segundo Deus não é para satisfação alheia. Eu fiz um bem para outra pessoa. Não, eu estou fazendo um bem para mim mesmo. Quando você pratica uma bondade em Deus, você está fazendo um bem para você. É por isso, por exemplo, que quando Jesus ele nos chamou, ele falou assim: você só gosta daquela pessoa que te gosta, você só cumprimenta aquele que te cumprimenta, você só olha para aquele que olha para você. Foi isso que Jesus disse, irmãos? O que Jesus ensinou então? Ama quem não ama você. Vai cumprimentar quem não te... Porque é muito fácil eu fazer o quê? Isso não é bondade segundo Deus, irmãos. A bondade segundo Deus, ela não é para satisfação do outro. É para minha. Faz bem para mim. Por isso que a Bíblia diz assim: e você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Esse é o senso de bondade segundo Deus. Aquela pessoa que vai um dia falar para você assim, eu quero que você anda 2 milhas comigo. Uma. Aí quando chegar na uma, ele vai falar assim: mas eu quero que você anda mais uma. Então vamos. Isso é senso de bondade segundo Deus. Romanos capítulo 2. Vamos ver o que Paulo escreveu à igreja de Roma. Romanos capítulo 2. A partir do verso 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então o que nos conduz ao arrependimento, irmãos? É a bondade segundo Deus. A gente não vai ficar arrependido pelo nosso senso de bondade, porque o nosso senso de bondade não nos traz arrependimento. O que nos traz o verdadeiro arrependimento é você olhar então para o meu mestre, o autor e consumador da minha fé, e aí então Paulo vai dizer assim para eles: ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando a bondade de Deus, que te conduz ao arrependimento, versículo 5, mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo. Olha só, o que diz o provérbio? Que a bondade, o homem bondoso, ele faz as coisas para ele mesmo. Ele é bom para si mesmo. No sentido que a bondade, irmãos, é um reflexo para a sua própria vida. E aqui Paulo está dizendo aquilo que disse lá: mas o cruel, ele a si mesmo se fere. E aí ele diz que acumulas contra ti mesmo ira, o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o... Então esse aqui é o bem segundo Deus. Esse não é o bem segundo o que eu quero fazer, aquilo que eu tenho por parâmetro de coisas boas. Mas o meu parâmetro é o parâmetro de Jesus. Procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça,
Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem segundo Deus, o judeu, também o grego. Então isso tudo estava dentro do coração do nosso jovenzinho. Ele falou então sobre aquilo que ele podia fazer de bom. E aí nós vamos lembrar então, meus irmãos, que o nosso exemplo de bondade é Deus. E quando nós fugimos dessa regra, aí nós usamos a nossa, aí não funciona. Porque aí nós vamos acumular para nós mesmos a ira. Nós vamos ser aquele cruel lá do livro de Provérbios, que você vai se ferir a você mesmo. Na pergunta que ele fez a Jesus, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Vida eterna não é alcançada, tá bom? E aí quando você lê Efésios, capítulo 2, vamos lembrar de novo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós. Próxima palavrinha. É um dom de Deus. Então a palavra dom é um presente. Vida eterna você não alcança pelos seus méritos, como se você corresse para alcançar ela, porque você está merecendo. Vida eterna você recebe de Deus, porque é um dom. Um dom gratuito. Um dia perguntaram assim para o pastor, quisia pegar ele, né? Pastor, nós somos pecadores? Somos. Nós existimos em Deus? Sim. Deus, Ele é santo? É. E como é que então Deus santo carrega pecador? Não era para o Deus santo expelir os pecadores? Era. Aí o pastor perguntou para ele: a senhora conhece alguém que já fez transplante? Conheço, de coração. Deu certo? Deu. Qual que é o grande perigo? A rejeição. Então como é que nós vivemos em Deus sendo pecadores? Por causa de Jesus, do sangue de Jesus. É por isso. Então não tem rejeição por causa disso. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 4. Ele falou de eternidade, 2 Coríntios capítulo 4. Mas o seu coração estava nas coisas temporais desta vida. Tem muita gente falando de eternidade por aí, irmãos. Mas quando você pergunta para a pessoa assim: você tem certeza que você é um salvo? Ah, não tenho, pastor. Você tem plena convicção da sua salvação? Não, não tenho. Então nós temos que se acertar com a porta. São detalhes. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Ele falou de vida eterna, mas o coração dele, como o da maioria das pessoas, estão nas coisas temporais dessa vida. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são o quê? Eternas. Muito bem. E quando a gente fala de eternidade, irmãos, nós falamos daquilo que é duradouro, aquilo que permanece para sempre, aquilo que não tem fim. Mas a maioria das vezes os corações estão ainda presos nas coisas temporais dessa vida. E as almas vão ficar presas nas coisas temporais desse mundo. Porque elas querem alcançar alguma coisa, algum objetivo. Quando você, por exemplo, vê hoje as mensagens que as igrejas têm, se pode dizer que são igrejas.
Você tem que conquistar. Aí quando você vai lá em Atos dos Apóstolos, qual é a mensagem da igreja? Repartir. Que diferença. A mensagem da igreja é repartir. E tem pessoa gastando a vida dele, né? Não, hoje não tem tempo porque eu tenho um curso, não, hoje não tem tempo porque eu tenho muito trabalho, não, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho tempo, porque agora eu tenho que, né, família agora não tem tempo para isso, agora não tem tempo. Ele não vai ter tempo para Deus. A gasolina vai estar cara. Mas você pode ir no mercadinho aqui de domingo, é caixas e caixas de cerveja e carne. Mas a gasolina está cara para vir na igreja. Paulo diz assim: se você atentasse mesmo para as coisas eternas, você não ficaria tão preso com as coisas desse mundo, que são passageiras mesmo. Mas ele falou de eternidade. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Já estamos quase terminando. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Por isso Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Mas difícil é aquele que se acerta com a porta, dentro e fora, aonde você está. Versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não escava e não rouba. Porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Meus irmãos, o Charles Haddam Spurgeon, o inglês, quando ele estava ensinando lá na sua classe de teologia para os moços, né, que iam se formar pastores e missionários, ele tinha uma seguinte fala ao coração deles: se a rainha da Inglaterra convidar você para você ser um embaixador dela, não rebaixe a sua posição. Como assim? Porque você é um embaixador do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Porque aonde está o seu tesouro, porque é lá que está o seu coração. Não rebaixe a sua posição. É isso que o Charles Haddam Spurgeon falava para os seus moços lá, os meninos lá. Não se atente para as coisas desta vida, mas no tesouro do céu. Jesus também disse para o jovem: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro, você vai ter um tesouro no céu. Mas a Bíblia diz que ele saiu triste. Mateus capítulo 19. Vamos encerrar. No versículo 22, a Bíblia diz que ele saiu triste porque ele tinha muitas propriedades. Irmãos, a Bíblia não diz que esse rapaz não se converteu, né? Mas a Bíblia diz que ele foi embora. Mas aí então Jesus, como é Deus, versículo 23, então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, versículo 24, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas o camelo passou pelo fundo da agulha, irmãos. Porque quando Zaqueu se converteu, a Bíblia diz que Zaqueu era o quê? Rico. Então o camelo passou para o fundo da agulha. O Zaqueu rico se converteu. E a mensagem do coração de Zaqueu era: Senhor, eu vou repartir com eles o que eu tenho. Porque a mensagem da igreja não é angariar,
A mensagem da igreja de Cristo, do reino de Deus, é repartir. É por isso que é difícil acertar com a porta, irmãos. Por isso que é difícil entrar por ela. Versículo 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? A pergunta dos discípulos é: mestre, se as coisas são desse jeito, então quem que vai se salvar? Porque nós olhamos o que, irmãos? De novo, a aparência. Mas Deus olha o que, irmãos? O coração e os seus intentos. Então por isso que a porta do reino de Deus, dentro e fora, aonde você está. E aí então Jesus vai terminar o assunto. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos... Um homem se salvar sozinho é impossível. Uma pessoa nunca vai conseguir se salvar por conta própria. Jesus diz que é impossível. Mas aí então Jesus vai dizer que tudo é possível em Deus. Versículo 26. Mas para Deus tudo é possível. Vamos lembrar do versículo? João 10:9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Mateus 7. Entrai pela porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que vão se acertar com ela. Hoje a porta está aí, irmãos. A porta que se chama Jesus está aí. Dentro e fora. Aonde você está. Não seja guiado pelos seus próprios instintos, pelo seu próprio senso de bondade. Como cantou o hino, Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar. Ficar. Muito bem.